Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira e hoje vamos analisar o rugby, a participação dos Sevens no torneio olímpico na Rio 2016 e nós convidamos aqui o nosso glorioso André Pires, a abertura do Inconfidência. Tudo bem, André? Tudo bom. E aí, André, primeiro, lógico, agradecer a sua presença aqui, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar comentando o esporte aí e ajudando a difundir um pouco mais. Esse esporte ainda um pouco desconhecido aqui em Minas, aqui em BH. O esporte ainda vai ser grande no Brasil, né? Como dizia a propaganda, né, André? Vai, se Deus quiser, vai. O resultado aí da seleção feminina dá essa esperança dá uma credibilidade pra gente, né? maior para essa frase aí. Ô André, antes de eu conversar com o André, só lembrando ao internauta que você pode mandar pergunta, tá? Lembrando que a medalha de ouro ficou com a Ilhas Fiji, ganhou da Grã-Bretanha na noite desta quinta-feira, ganhou lá no estádio Deodoro, e com a medalha de bronze ficando para a África do Sul. E no feminino, só para lembrar, a Austrália venceu, a Nova Zelândia ficou com a prata e o Canadá ficou com a medalha de bronze. Meu caro André, primeiro vamos falar dessa primeira conquista, uma conquista histórica da seleção de Fiji. Para quem não lembra, né, ontem Fiji veio aqui em Belo Horizonte, tomou 10 cocos para a Alemanha, mas no esporte em que eles são realmente poderosos, eles conseguiram a tal medalha, né? Fiji, igual no futebol aí, então, teve um pequeno acidente de percalço, né, de caminho, mas no rugby realmente Fiji é sensacional. Eu até brinquei ali no Twitter que tem dois jeitos de jogar rugby sevens. O jeito de Fiji e o jeito errado. Os caras, eles simplesmente dão aula. Foi uma vitória esmagadora, incontestável sobre a Grã-Bretanha. Eu, particularmente, torço para a Inglaterra, então é meio sofrido, mas você sabe que você pegando o Fiji pela frente vai ser sacolada. Então, não teve jeito. E só para lembrar o internauta, existem várias modalidades de rugby. Tem o Rugby Union, o Rugby League e o Rugby de Seven. Isso. O Rugby tem o Union, Tenaside também. que é ainda bem menos difundido em relação aos outros, né? O que tem a Copa do Mundo, que é um dos grandes eventos esportivos do mundo, é jogado com 15 atletas em cada time. Então tem lá os All Blacks, vocês estão acostumados a ver, tem os Pumas argentinos, tem os Springboks do filme Invictus, né? Ninguém esquece desse filme, né? Que a África do Sul é campeã mundial em 95. E essa modalidade que eles colocaram nos Jogos Olímpicos, o Rugby 7, é jogado por apenas 7 jogadores. O campo é o mesmo do futebol, o mesmo do rugby de 15. Então, o que acontece? Muita velocidade e preparação física. E normalmente acontecem 2 jogos por dia. E o que é sensacional, né? Porque é muito volume de jogo o tempo todo. O que acontece? Como o campo permanece o mesmo, as mesmas dimensões, mas com menos jogadores, acaba criando mais espaço. Com isso, o que a gente vê mais? A gente vê trai um atrás do outro, muita corrida e explosão. Por exemplo, no 15, a gente tem mais, é um esporte mais assim, universal, vamos dizer assim. Tem um espaço para o cara mais pesado, mais forte, tem lá os menorzinhos, mais rápidos. No Sevens não, é mais uniforme, todo mundo tem que ter um preparo físico, uma velocidade boa. Lógico, tem uns fenômenos, alguém que destaca, assim, por exemplo, a seleção americana tem 2 corredores fantásticos, mas é um jogo mais uniforme. E nisso que é onde a habilidade mesmo vai, não é tanta força, é mais a habilidade, sua capacidade de dar um offload, um passe longo para quebrar a mesma marcação. André, e só para você nos explicar aqui um pouco da diferença das duas maneiras de se jogar rugby, o rugby de 15 e o rugby de 7, me fala uma coisa específica. Existem nas equipes, nas federações por país, um time de 7 e um time de 15, né? Normalmente, os atletas não transitam muito entre as duas seleções, sim. né? Normalmente tem uma divisão, uma seleção específica para o 7 e uma específica para de 15. Uhum. Nessas Olimpíadas, por exemplo, eu pude ir ao Rio, eu tive essa oportunidade de ir lá no primeiro dia do rugby. Estava muito ansioso para ver o Sonny Bill Williams, Sim. que é um astro, um fenômeno da maior seleção de 15 que tem no mundo. E ele foi também atuar pela seleção de Sevens da Nova Zelândia. Infelizmente, no primeiro jogo dele, ele já se lesionou e ficou fora da seleção. Mas
isso é um sinal que eles estavam buscando mesmo recurso para realmente vencer essas Olimpíadas. Tem alguns outros times que também estavam recrutando jogadores do 15, teve até jogador da NFL que jogou para o Sevens. Sim, então, não tenho dúvida. Tem essa, vamos dizer assim, essa troca, mas já é mais raro, é mais focado a seleção. Porque realmente é outro esporte, né? É claro que a gente está falando da mesma modalidade, das mesmas regras praticamente, mas quase. é outro esporte, é outro desenvolvimento, é outro padrão tático, é outro padrão técnico e é outra preparação física. Não, isso a gente foca muito nisso, igual em Minas, vamos dizer assim, o nosso primeiro semestre é voltado mais para o rugby de 15 e o segundo que tem as etapas de Sevens. Então a nossa preparação física mesmo, dentro do Inconfidência, os outros times aqui no estado, ela muda um pouco, porque no 15, vamos dizer assim, são 2 tempos de 40. Uhum. Então, você tem vamos dizer assim, não é que é um desgaste maior, mas você tem que ter uma preparação, um fôlego todo diferenciado. A gente no Sevens, a gente dá muita corrida de 90 metros, sprint. Isso no 15 é raro de acontecer. Não tenha dúvida, né? Porque não tem tanto espaço assim, igual a gente acreditaria que teria. Né? Outra diferença também do rugby de 15 é que há muito mais choque físico, muito mais tackle. É difícil você ultrapassar as linhas de ataque. Uma apertura, por exemplo, precisa desenvolver mais ainda o jogo, mais do que no de Sevens. Então, o jogo ele é muito mais truncado. E por isso, você pode acompanhar na Copa do Mundo, por exemplo, há um espaço muito grande entre os jogos. É quase 5 dias para você desenvolver o próximo jogo. A Copa do Mundo leva mais ou menos entre 40 a 50 dias. Isso. Então é muita coisa. Por exemplo, futebol você faz a Copa do Mundo no mês. No rugby não, no rugby você faz a Copa do Mundo em até 1 mês e meio. Então para vocês sentirem as diferenças. Agora, meu caro, tem até mensagens aqui. A Paula Albino, bom, deve te conhecer, né? Ela falou, Dedé lindo. Eu não tô vendo nada disso aqui não, viu, Paulo? As fãs aí, né? Não queria falar nada. Mas aí a gente fica tranquilo, né? O Alexandre Emanuel pede pra gente mandar um salve. Salve. O Jackson Cabral Cordeiro, nossa, eu pensei que queriam perder. Você tá falando de Fiji, né, meu caro Jackson? Mas não perderam. Então, aliás, eles vingaram a derrota ontem pra Alemanha, tá? Bem vingados. Bem vingados, né? Vamos falar um pouquinho dos resultados, André? Tivemos os Pumas e os All Blacks jogando um pouco aquém do que a gente esperava. E também os Springboks conseguiram a medalha de bronze, mas são grandes forças, lógico, também no 15 e também no Sevens. Como é que você avalia esse resultado? Fiji, Grã-Bretanha e Springboks no pódio. Esse resultado, por exemplo, de Fiji era o esperado. O que a gente queria ver mesmo era a final entre Fiji e a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, acho não, né? Com certeza o tropeço dela maior foi a primeira partida contra o Japão, que ela perdeu, foi onde o Sonny Bill Williams até chegou a machucar, e ali ela decretou o resultado dela. Foi pegar a Fiji nas quartas de final, que era o jogo assim... Era um cruzamento que não podia ter acontecido de cara, né? E aí rodou. Infelizmente, teve que rodar, porque Fiji realmente esse ano ela... E no caso dos Pumas? Os Pumas que vêm tendo participações muito interessantes na Copa do Mundo, mas no Sevens parece que ainda não engatou, né? Ainda tem uma diferença, tem esse degrau ainda para os Pumas, mas você vê o time jogando, a torcida argentina, eles estão realmente parabéns. É um jogo de muita força. E isso eu acho que no Sevens eles ainda tentam jogar como no 15. Mas aquele erro que a gente já explicou, é muito diferente. Não dá para você jogar da mesma forma nos dois jogos nunca. Justamente. Mas eles ainda... É um time que você tá no estádio, você vê eles jogando, você sente, você começa a torcer para os caras, assim, é inevitável. Porque eles dão muita raça, é muita paixão ali. Vai muito nesse jogo físico, de força mesmo. Às vezes eles tomam a decisão errada, mas é uma seleção que não tem como você não simpatizar com ela. É verdade. Cara, parece todo lado do Brad Pitt, viu, Sidão? As meninas mandando Dedé lindo.
a Bárbara Fernandes, Pretinho Famoso. Tá difícil concorrer aqui. Isso aí deve ser perfil fake que minha mãe fez. A Donizete Campos, André Famosinho. Tá difícil concorrer aqui hoje, viu, Sidão? Muito difícil, viu? Agora, com relação ao feminino, André, a gente tem a seleção brasileira participando pela primeira vez da etapa do Mundial, né? Classificou-se, como ela ficou em nono, de 12, ela ficou em nono nesse torneio olímpico, fez uma participação até muito interessante nos Jogos Olímpicos, né? Sim, a seleção de rugby feminina, ela já é, se eu não me engano, 10 vezes campeã do torneio sul-americano. E ela participa, eventualmente, do circuito mundial, mas como uma seleção convidada. Sim. O que acontece? Com essa nona colocação alcançada nas Olimpíadas, ela entra de vez para o circuito mundial. Então, isso vai gerar uma renda maior, patrocínio para a CBRU. E o que a gente torce, né, como fã do esporte, apaixonado pelo esporte, que isso ajude ainda mais a alavancar o nosso esporte. Porque você pode olhar, são 12 seleções, chegou em nono. É lógico. Fraco ainda. Mas a gente tem que olhar muito também que as seleções brasileiras ainda não são atletas profissionais. Igual tem fisioterapeuta, médico, advogado, que tem que dividir a rotina de trabalho com o rugby. E jogando contra caras que vivem disso, ganham salários astronômicos. É bem complicado você conseguir disputar pau a pau com esses caras. As meninas, elas são, tipo assim, é meu orgulho maior, eu falo, já cansei de falar isso, que as meninas do Brasil, do próprio Inconfidência, do BH Rugby, de todos os times, elas dão mais orgulho de ver elas jogando do que os próprios meninos, que elas realmente jogam com amor mesmo. Leonardo César fala Dedé Galo Doido. Isso aí já tá mentindo. Já tá mentindo? Já tá mentindo e feio. Ele tá te provocando aqui, André. A Isabela Forbino fala, esse menino é meu orgulho. Cara, eu vou parar de ler mensagem, gente. Eu não vou ler mais, não, tá? Ajuda aí meu ego, gente. Não vou ler mais mensagens, porque as mensagens só são pra você, tá bom? André, e com relação ao masculino, uma última colocação honrosa, eu diria, né? Já que o nosso rugby ainda tá muito aquém do que a gente espera, tá? Não é por culpa dos atletas, claro que não é por culpa, é um monte de situação. Nós vemos numa sociedade monoesportiva, né? Que é a do futebol. E ser tão bom no futebol, às vezes, é bom, é claro que é bom ser bom no futebol, ninguém tira esse mérito. Mas às vezes é ruim também, né? Porque quando você tenta encaixar um outro esporte no meio, você fica com... Até mesmo o vôlei tem essa dificuldade. E está acontecendo um movimento, principalmente no Brasil, com relação ao futebol americano. E acaba que, querendo ou não, cria um pouquinho dessa rivalidade com o rugby, né? Como é que você vê isso, André? Então, a participação do Brasil foi uma participação até razoavelmente boa. Igual, por exemplo, a gente viu aí a final entre Fiji e Grã-Bretanha, Grã-Bretanha também é um dos países top. Não, e só para te cortar um pouquinho, André, lembrando que a Grã-Bretanha é a junção de 3 países, né? Na Copa do Mundo, Escócia, País de Gales e Inglaterra, vai olhar lá no ranking da IRB para você ver como é que tá. São todas seleções tops. Você pega as 3 e um esporte que surgiu na Inglaterra, a Inglaterra campeã do Six Nations, que é um dos maiores torneios de rugby 15. É o UEFA Euro deles, né? É a Champions League do rugby, é o Six Nations. Então, é um país top que perdeu de 43-7. O Brasil jogou contra a Fiji e marcou 12 pontos. Então, lógico, sem querer comparar, não estou falando que o Brasil iria ganhar da Grã-Bretanha, acho que não, mas mostra a evolução do esporte. Eu conversei até com um inglês lá no Rio, que mora em São Paulo, e ele falou muito disso, que há 5 anos atrás o rugby no Brasil não era nada. Aqui em Belo Horizonte mesmo só tinha um time. Hoje nós já temos 4 times em BH, tem time em Nova Lima, em Sete Lagoas, até mandar um salve para a galera lá, os companheiros de Nova Lima e do Alligators. O esporte vem crescendo. Então é um resultado, 12º lugar, é ruim,
Mas também teve muito do azar do Brasil, de pegar as seleções, tipo, um grupo muito difícil. Sim, sem dúvida. E no cruzamento cair contra os Estados Unidos, por exemplo, na disputa do 9º lugar. Se tivesse pegado, por exemplo, uma Espanha, provavelmente... Não tenha dúvida. Ganharia, mas é coisa que acontece. Sem dúvida. E só para lembrar o nosso internauta, pegar os Estados Unidos sabe jogar futebol americano, né? Mas a etapa mais forte do circuito mundial acontece em Las Vegas. Então, eles sabem também desenvolver o esporte dele, está conseguindo até elevar o nível do rugby americano a nível mundial. Na Copa do Mundo eles provaram isso, inclusive. Ao contrário do que acontece no Brasil, que a gente... é futebol, 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 os Estados Unidos têm isso. Então, eles são potência na natação, tá aí, Michael Phelps, futebol americano, basquete, e agora eles resolveram que vão investir no rugby e vão dominar o rugby. E vão tentar dominar o rugby. Isso leva tempo, tá? Porque existe a tradição que dá um peso, dá um know-how diferenciado. Hoje, por exemplo, a seleção norte-americana, você já chega para jogar contra ela com um pezinho atrás. Tem, igual o Carlin Isles e o Baker, são 2 velocistas, assim, os caras que eles tiraram do atletismo para ir para o rugby, para usar justamente essa velocidade desses 2. Os caras são fenômenos. E nisso a seleção toda tem um desenvolvimento com esses caras. A preparação da seleção norte-americana é sensacional, os caras têm tudo de primeira, top de linha. Então isso vai elevando. Os caras investem e a seleção está dando resultado, a seleção americana. E como é que você vê o trabalho da Confederação Brasileira, André, com relação ao desenvolvimento do esporte no Brasil? Eu falo isso porque eu já acompanho o rugby já tem uns 10 anos, vai. Uns 10 anos. Até bem mais tempo do que eu. Uns 10 anos. E antigamente não existia rugby no Brasil. Não existia, não tinha. Você não tinha tupis, você não tinha seleção brasileira. As meninas tentavam um resultado ali, outro ali, não conseguiam jogar. Mas hoje você vê que tá se desenvolvendo melhor. Até mesmo com relação a Topper, que fez a grande campanha você ainda vai ser grande no Brasil, né? Colocou um pouco do esporte a um pouco mais a nível nacional, porque você tinha ali, principalmente no interior de São Paulo, o grande polo do rugby brasileiro, né? Como é que você vê o trabalho da CBRU aqui? Então, se a gente for analisar, o rugby chegou no Brasil na mesma época que o futebol. Mesmo ano, mesmo cara que trouxe. Mesmo cara trouxe as 2 bolas. Então, por N fatores, a população preferiu o futebol. A gente até brinca que se tivesse escolhido o rugby, o Brasil seria um pouco diferente hoje, sem querer desmerecer o futebol, é claro. Mas, pelo que eu acompanho, eu entrei no rugby em 2012. Não sabia nem se era esporte com bola, se era alguma coisa de comer, não fazia a mínima ideia do que era o rugby. E eu vejo esse crescimento muito nítido hoje. A CBRU, pelo investimento que ela tem, pela verba que ela tem, que é infinitas vezes menor do que a do futebol, as cotas de patrocínio, ela consegue se organizar muito bem. Claro que com um investimento maior, a gente poderia sonhar em coisas maiores e tal, mas hoje o trabalho da CBRU é sensacional. O que a gente quer ver no futebol, por exemplo, é a CBRU no lugar da CBF, por exemplo. Hoje os caras são profissionais. A administração da CBRU é toda voltada para o crescimento do esporte. Não é simplesmente, vamos pegar aqui um ex-jogador, um cara qualquer e colocar nesse posto. Não. Os caras sabem o que eles estão fazendo. E isso está ajudando muito no crescimento do esporte a nível nacional. E a gente também tem que colocar aqui as televisões que estão começando a fazer as transmissões, né? Sim. O Sport TV está fazendo a transmissão pelo menos da final do Campeonato Brasileiro. A Rede TV faz transmissões do rugby de 15 da Seleção Brasileira, transmite inclusive o Sul-Americano de Band Esportes rugby, também. A Band Esportes também. ESPN transmite muitos jogos lá de fora. Isso é reflexo do que está acontecendo aqui no Brasil. Hoje, a final
O Mundial, né, de Rugby 15 é um dos eventos esportivos mais assistidos no mundo. É o terceiro maior evento esportivo do mundo, Sim, tá, perde gente? pra- Só perde para Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de E Futebol. Copa do Mundo de Futebol. Assim, não tem como você vai negar que o rugby é um esporte popular. Aqui ainda não está no nível que a gente quer, mas eu não tenho dúvida que vai chegar lá. Quanto mais a TV mostrar isso, Sim. mais cativa uma criança, por exemplo, a procurar um clube. Aí você vai no clube, tem mais gente, mais clubes, o campeonato mineiro, por exemplo, se torna cada vez mais forte e a gente vai disputando. E é isso que vai gerar cada dia mais atleta, mais time, mais investimento, medalha olímpica, e gerando, a gente arruma um ídolo no esporte, isso que a gente vê o Guga, por exemplo, a seleção olímpica de vôlei, aquela medalha sensacional, e isso alavanca o esporte. Então não tenho dúvida nenhuma de que um resultadozinho um pouco melhor, mais expressivo, é o que falta para o rugby alavancar. Não tenha dúvida, meu caro André. A Helena Paula fala, esse entende mesmo, parabéns pelo Portal Tempo, parabéns, André. Gente, obrigado pelo agradecimento ao Portal Tempo, tá? Porque aqui, ó, Brad Pitt do rugby, Brad Pitt do rugby, Brad Pitt do rugby. Eu já não tô aguentando mais, sério mesmo. Não vou ler mais, tá? Prometo. Meu caro André, tinha uma situação que me incomoda um pouco, não só com relação ao rugby, mas também ao futebol. Hoje não há campus em Belo Horizonte, como antigamente. O meu treinador do BH Rugby, o Alejandro, ele falava que em Buenos Aires, Buenos Aires é uma cidade gigantesca, não dá para comparar com Belo Horizonte, é uma cidade muito maior. Mas existiam quase 200 campos de rugby, não falando nem de futebol, de rugby, em Buenos Aires. Isso é claro que você vê o resultado aí na seleção nacional deles. O que falta, além de boa vontade de estrutura? Então, essa é uma pergunta que a gente faz, assim, diariamente. Hoje a gente ficou um tempo sem campo. Hoje, graças a Deus, a gente consegue treinar na UFMG, no campo da FAI. Mas não é o campo ideal ainda. Não é porque eu conheço. Não é, você está sendo bonzinho. Não é porque eu conheço, não é. Não sei se você já teve a oportunidade de jogar lá. Já. É ainda melhor do que o da Sufeng, onde Sim. a gente já treinou muito lá, mas ainda não é o ideal. E, por exemplo, hoje essa geração do futebol, que todo mundo está achando que está devendo, mas hoje a gente não cresce jogando uma bola na rua, não tem um campinho para você jogar. Então, é lógico, se você não joga desde pequeno, você não cria essa intimidade com o esporte. Sem dúvida. Hoje a gente tenta algum apoio da prefeitura, de empresas, para conseguir um campo realmente apto para isso. A gente disputou o Campeonato Mineiro, por exemplo, junto com o time de Sete Lagoas, do Alligators, justamente por causa que lá eles conseguiram, junto com a prefeitura, um campo para a prática do rugby, com um vestiário, um campo realmente gramado. Então isso faz muita diferença. Com certeza, se tivesse mais espaços desses disponíveis aqui, os times da cidade já estariam num nível melhor e atuando não em alto nível ainda como, por exemplo, as seleções top, mas a gente estaria disputando algo mais numa Taça Tupi, por exemplo. Aconteceu uma coisa interessante aqui em Belo Horizonte, que foi o treinamento desse time que tomou coco para a Fiji agora, da Grã-Bretanha, em Belo Horizonte, que eles treinaram na Toca da Raposa 2. Não, na Toquinha. Desculpa, foi na Toquinha. Você acha que os clubes de futebol, eles podem beber, só? Pode beber só. Não, porque eu pode queria beber. mostrar a caneca para a câmera. Pode beber, só. Parece ter um Pokémon aí, mas enfim, eu não vou ficar trolando o seu... Gente, é uma raposa, tá? Pra quem não tá vendo aqui, é uma raposa, tá? 2 raposas. Então você já sabe que o presidente do time é cruzeirense, né? Mas eu vou ficar calado, a gente não vai falar disso mais, não. Eu até perdi o que eu tava falando. Você tava querendo falar mal da Toca da Raposa. Não. Olha só, vamos voltar. Na Toca da Raposa 1, onde foi que o time britânico treinou, você acha que os clubes de futebol poderiam investir também no rugby? Eu falo isso porque lá tem campos, né? Campos de... Eles têm o espaço ideal para a gente. Eu
eu pude ir acompanhar os treinos da seleção masculina de Sevens lá na Toca. Tipo assim, não tem o que você falar. Hoje a gente está cansado de saber da estrutura da Cidade do Galo, da Toca da Raposa. Do Lana Drummond também. São estruturas invejáveis. A do América eu tive oportunidade lá também para acompanhar o juvenil no futebol. São, tipo assim, são tapetes. É o que a gente precisa. Aí tem que ver, realmente é só a boa vontade dos clubes, né? E ver se rola essa interação entre o futebol e o rugby. São esportes tão legais e eu acho que os clubes podem fazer essa transição de esportes mesmo. Vai lembrar que o Sada Cruzeiro, o Cruzeiro cedeu espaço pro Sada para fazer o time de vôlei lá no Barro Preto. E é campeão mundial, né? É campeão mundial. Então, material humano eu acho que a gente tem e basta ter um pouquinho de boa vontade da turma também, né? Quem sabe aí Sada Cruzeiro, Inconfidência, Cruzeiro ali, Atlético, América, o que parceria a gente tá aceitando, velho. Eu também acho que tem que ser assim mesmo, viu, André? Ô, André, muito obrigado, cara, foi muito bom tê-lo aqui. Agora, por favor, olha para essa câmera aqui, ó, e manda um alô pro pessoal aqui que não para de encher o meu saco aqui falando de você. Pode falar, agora eu deixo, pode falar. Galera, ó, brigadão pela audiência aí, pelos elogios. Paulinha, Bárbara, todo mundo, Lena, o pessoal aí do Inconfidência que tá clicando aqui, me enchendo o saco no WhatsApp. Todo mundo aí, brigadão pela parceria, por acompanhar um pouco e descobrir um pouquinho mais o que acontece no rugby aqui no Brasil. Então é isso, galera. Obrigado, André, valeu. Valeu, eu que agradeço, chefe. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até mais. Tchau!